Olá, sou Marcos Jansson e estou aqui novamente para compartilhar um vídeo com vocês. O vídeo de hoje é a respeito da movimentação ortodôntica em pacientes que apresentam a dentadura mista. Existem basicamente duas formas de se fazer. Nós podemos apoiar somente em dentes permanentes ou podemos apoiar em dentes descidos e permanentes. As duas formas são boas condutas de serem realizadas e eu vou mostrar para vocês a minha preferência. Espero que vocês gostem. Nos vemos por aí o mês que vem. Um grande abraço. Os aparelhos fixos na dentadura mista são utilizados basicamente quando nós queremos realizar procedimentos de grandes rotações dentárias, conquista de espaço após a expansão rápida da maxila, fechamento de diastemas e tracionamento de dentes retidos. Uma das formas mais consagradas de movimentação na dentadura mista é o que nós chamamos de aparelho 4x2, onde são colados brackets nos dentes incisivos superiores e os primeiros molares permanentes. Logicamente que esta montagem prioriza a movimentação dentária apoiada somente em dentes permanentes. E, logicamente que, por ser feita desta maneira, observamos que o fio fica solto na parte posterior, o que muitas vezes incomoda o paciente ou então faz com que saia do tubo. Existe uma outra maneira de se fazer o procedimento. Vou exemplificar esta outra maneira com este caso que nós estamos aqui vendo. Trata-se de um paciente que apresentava um supranumerário na linha média, o lateral superior direito e o esquerdo não estavam irrompidos e também não havia espaços. E nós podemos ver na radiografia panorâmica que existe aqui o supranumerário, que deve ser removido para que nós possamos então trazer esses dentes na cavidade bucal. Como havia uma mordida cruzada posterior, os procedimentos então desta fase de tratamento seria expandirmos o arco, que é o normal, termos uma dentadura descruzada nessa fase de crescimento, e também nós temos os 4 incisivos superiores irrompidos na boca. Muito bem. Neste primeiro slide, observamos logo após a remoção dos supranumerários, após a cicatrização, percebemos então que existe um pouco de espaço entre os centrais e temos o espaço para o lateral superior esquerdo. Foi procedido então o expansor Hirax para a expansão da maxila e, como nós podemos ver, e isso já é uma conduta bastante disseminada na ortodontia, o aparelho expansor é apoiado em dentes descidos. É interessante que há muito tempo apoiamos os aparelhos expansores em dentes descidos e nunca houve muito questionamento sobre isso. E quando apoiamos com aparelhos fixos pela vestibular, muitas vezes a gente é questionado sobre essa conduta. Após o período de 90 dias de contenção pós-expansão, o expansor foi removido e iniciou-se a ortodontia fixa. Perceba que os caninos e os molares descidos estão colados e essa colagem é feita de uma maneira passiva, onde nós teremos somente o apoio para a movimentação. Não fazemos uma colagem que providencia alguma angulação nesses dentes. Nós não queremos movimentá-los, somente apoiar para procedermos na região dos dentes permanentes. Após a utilização de mola de secção aberta nesta região, preparamos então o espaço para o incisivo lateral superior, que veio irrompendo, e aí então podemos colar o bracket na sua vestibular e proceder com o alinhamento, como nós podemos ver neste slide.
É uma movimentação extremamente rápida, praticamente trabalhou-se de 4 a 5 meses com aparatologia fixa nesse paciente, aqui mostrando o final do nivelamento e após a remoção do aparelho. Notem que ainda há um desvio de linha média, porque a paciente apresentava uma classe 2 subdivisão, que seria tratado então na dentadura permanente. O que nós podemos ver então, visualmente não há prejuízo nenhum aos dentes descidos, eles permanecem na boca, os dentes permanentes estão bem alinhados e podemos notar na radiografia que os dentes permanentes, os pré-molares, que sucederam os molares descidos, apresentam um bom posicionamento e uma ótima cronologia de irrupção, sem prejuízo nenhum à sua trajetória. E os caninos descidos ainda estão na boca neste momento que nós estamos observando. Nesta outra radiografia, temos no superior a paciente aos 12 anos, quando veio para fazer o tratamento corretivo, onde foi tratada a sua classe 2 subdivisão, e ao final, os dentes permanentes após a ortodontia fixa. Notem que não há prejuízo nenhum às raízes, nem dos incisivos, nem dos pré-molares e nenhum dente praticamente. Vou exemplificar com este outro caso um detalhe extremamente importante desta mecânica, pois quando nós fazemos o alinhamento dos dentes permanentes nesta fase, é importante que não façamos um movimento de angulação distal da raiz do incisivo lateral. Portanto, o bracte do lateral ele é colado como se ele fosse paralelo à oclusão, pois esse dente apresenta-se angulado devido aos caninos que estão irrompendo. Então, neste diagrama ao lado, nós podemos ver como que o bracte é colado. Notem, nós temos o eixo de um incisivo angulado e o bracte é colado paralelo à oclusão. Desta forma, nós podemos alinhar os dentes, nivelar os dentes, porém, não acarretaremos uma movimentação da raiz do incisivo lateral sobre o canino que está descendo, o que poderia provocar ou a dilaceração da raiz do lateral ou o deslocamento da trajetória do canino. Aqui a radiografia que mostra exatamente aquela situação. Portanto, com esta colagem passiva, nós podemos girar o dente, trazê-lo verticalmente na posição ideal e concluir o trabalho sem prejuízo algum aos laterais ou aos incisivos permanentes. Aqui nós temos então este segundo caso, após o alinhamento, era uma mordida aberta, os dentes foram alinhados na região anterior. Ao final da movimentação, e 3 meses depois, com algum deslocamento dos laterais, que não é preocupante e que faz parte da trajetória normal do canino, que vem pressionando este dente e ele vai então sair um pouco. Muito bem, então, desta forma, com esses dois casos, nós podemos exemplificar que a ortodontia fixa na dentadura mista, ela pode ser feita apoiando-se em dentes descidos. Isso permite um maior controle do movimento, pois nós estamos com a ancoragem próxima dos dentes que estão sendo movimentados. E como nós podemos ver, não há prejuízo algum à dentição e também não fica o fio solto na região posterior, o que pode incomodar o paciente. Pra você fácil.